O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, criticou hoje a postura do presidente Lula sobre a tarifa de 50% dos Estados Unidos contra o Brasil, que começa a valer a partir do dia 1º de agosto. Foi durante um evento da XP. Vamos ver. Estamos conversando. A gente está buscando parlamentares americanos, estamos buscando os contrapartes americanos, as empresas americanas, tentando pegar agentes do governo americano que possam sensibilizar para o tamanho do problema. E estamos fazendo isso de uma forma profissional, de uma forma silenciosa, para ver se a gente consegue atenuar esses efeitos. Porque, infelizmente, hoje, a gente vive um momento onde se busca tirar proveito político de tudo, se busca dividir o país. E aí o Ronald Reagan tem uma frase que é célebre, e que é super importante, super atual para o momento que a gente está vivendo. A gente nunca vai fortalecer o fraco enfraquecendo o forte. A gente nunca vai fortalecer o assalariado prejudicando o empregador. A gente nunca vai ajudar aqueles que precisam da ajuda permanente do Estado, fazendo o que eles deveriam também fazer. E é isso que a gente não pode aceitar. Esse cenário de nada pode estar acima do interesse nacional. E quando a gente fala em soberania, a pior agressão à soberania é a divisão interna. A divisão interna é o que enfraquece o país. Então, se a gente não botar a bola no chão, não agir como adulto e não resolver o problema, quem vai perder é o Brasil. E a consequência virá. E aí nós vamos trabalhar para que a consequência não venha. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reagiu. No X, no antigo Twitter, ela escreveu o seguinte: O governador Tarcísio acusar o governo do presidente Lula de não conversar com os Estados Unidos sobre as sanções impostas por Trump é de um oportunismo lamentável. Quem está bloqueando qualquer negociação porque exige anistia e até impeachment de ministro do Supremo para suspender a chantagem contra o Brasil é o seu aliado Jair Bolsonaro. Até senadores do Congresso dos Estados Unidos divulgaram uma carta acusando Trump de fazer uma ingerência indevida no Brasil para ajudar o aliado político. Opositores querem inverter a realidade para tirar proveito pessoal e político de um ataque estrangeiro à soberania nacional. Assunto para o cientista político Eduardo Green e para Isabela Calil, que é antropóloga da Fundação Escola e Sociologia e Política. Fundação Escola de Sociologia e Política, que estão aqui conosco. Uma ótima tarde aos dois, bem-vindos. Eduardo, e essa posição do governador de São Paulo? Então, ela me parece, boa tarde inicialmente a você, Diego e a Isabela, ela me parece uma posição nos termos daquilo que a ministra Gleisi coloca, uma total inversão da realidade, a meu juízo, porque essa não é uma situação provocada de maneira unilateral pelo governo Lula. É uma situação que ela vem no bojo, a meu juízo, de várias questões com as quais o governo Trump imagina ou acredita que deveria lidar com o Brasil e que me parece que o caso concreto em questão não é se Bolsonaro de fato deverá ou não ser responsabilizado pela justiça brasileira, ainda que isso tenha alguma importância para Trump, mas são outras questões que envolvem os interesses dos Estados Unidos no Brasil e na região, dado, por exemplo, a aproximação dos BRICS e da China, as questões que envolvem a postura dos Estados do Brasil, em relação a Israel, a postura do governo brasileiro e do STF em relação às Big Techs, o apoio que supostamente o governo Lula estaria dando a governos mais ditatoriais, embora, por exemplo, Trump faça vistas grossas ao que acontece na Turquia. Então, acho que nesse sentido, desconsiderar este contexto mais amplo, dadas as declarações do governador Tarcísio, e apenas focar numa suposta ação do governo Lula que busca criar desunião, cisânia entre a sociedade brasileira, voltando ao velho chavão do nós contra eles, acho que nesse caso ela não se aplica, ela na verdade é muito parcial, e ela fala para um público específico. O governador Tarcísio estava falando para aqueles que o apoiam numa eventual candidatura sua para a presidência no ano que vem, tanto que ele foi aplaudido no evento, e ele sabe que é para esse tipo de público que tem uma oposição declarada contra o governo Lula, faz sentido esse tipo de declaração, mas acho que ela não coincide com a realidade dos fatos do tarifaço que o governo Trump até agora anunciou em relação ao Brasil. Calil, essa posição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em relação ao tarifaço,
Ele que chegou a apoiar e criticar muito o governo Lula no primeiro momento, depois voltou atrás, vendo que o estado de São Paulo iria se prejudicar muito. Inclusive, nesse evento ele fala sobre isso, sobre os produtores de laranja, de café de São Paulo que podem ter um prejuízo enorme, inclusive fechar vagas de emprego. Boa tarde. Boa tarde, Diego, boa tarde, professor Green, todo mundo que nos acompanha. Acho que vale a pena, pegando o gancho que o professor comentou, sobre que tipo de audiência ele está falando, né? Eu acho que vale a pena a gente notar que, enfim, o capital tem suas diferenças, né? Os representantes do capital. Uma coisa é o representante do mercado financeiro, são investidores, digamos, uma financiarização, aquele dinheiro que ele é mais imaterial, digamos assim, né? Outra coisa são pessoas que são produtores, por exemplo, de alimentos, que trabalham com indústria, coisas que são, enfim, muito concretas e que não podem esperar, não tem tanta volatilidade, não pode ir de um lado para o outro tão facilmente e não podem esperar, por exemplo, determinadas decisões ou determinados acertos, porque tem produtos, inclusive, que são perecíveis, eles vão estragar se eles não estiverem bem acondicionados ou se ficarem muito tempo aguardando essas respostas. Então, eu acho que tem uma coisa que é a seguinte, eu fico me perguntando se o governador Tarcísio teria uma postura parecida com essa, se ele estivesse falando com representantes da indústria, com representantes do agronegócio, com pessoas que, enfim, que estão, digamos, de uma situação muito mais concreta e urgente do ponto de vista daquilo que elas produzem, daquilo que elas exportam. Então, eu acho que a fala dele é uma fala que ela foi muito direcionada também, como o professor falou, mas ela acaba sendo, pelo menos ao meu ver, um pouco vazia, porque existe, claro, uma crítica dos governadores em relação à forma como o governo federal está conduzindo as negociações, mas eu não consegui entender nas falas dos governadores nenhuma proposta, algo que poderia ser de fato construtivo, ou que poderia ser feito em paralelo ou de uma maneira diferente do que está sendo feito pelo governo federal. Então, eu realmente acho que tem uma parte da fala dos governadores, isso inclui o Tarcísio, que ela é para uma fala que ela precisa ser dita, ela é crítica, mas que ela não diz nada, ela fica um pouco vazia, a meu ver. Que ela não se concretiza, de fato, em alguma coisa que possa ajudar o país.